Olá meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começar esse vídeo eu peço que por favor vocês se inscrevam aí e soltem o dedo no like para que mais pessoas possam vir a ter acesso a esse conteúdo e nos comentários dizer o que pensa, dizer o que achou, então o canal ficar mais conhecido. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Ortodoxia, o livro de 1908 que é considerado uma das obras-primas do G.K. Chesterton, G.K. Chesterton, melhor dizendo, né? Em português, G.K. Chesterton. O Chesterton é um filósofo, um jornalista, escritor, dramaturgo, ele foi muitas coisas e ele era um cristão, e ele foi cristão sobretudo num período onde o existencialismo e o niilismo estavam muito em voga. Artistas e filósofos ateus e agnósticos estavam escrevendo as suas teses, cada vez mais querendo dizer que Deus não existe, e ele vinha por uma maré contrária a isso, e aqui eu li o livro inteiro e fiz umas anotações, como de praxe, que eu vou ler para vocês aqui, ok? Chesterton diz que há diversas formas de se tornar conhecido ou famoso. Chesterton, fazendo uma crítica a filósofos existencialistas e a figuras revolucionárias, diz que é mais fácil alcançar o estrelato, a fama, praticando uma atitude anárquica do que rebelando-se com algo respeitável. Então ele condena alguns certos famosos que adquiriram a fama fazendo alarde e cometendo anarquia, que ele diz que assim é muito fácil, né? Se atirar de um prédio e ficar famoso é muito fácil. Então a questão não deve ser aclamada, a pessoa não deve ser aclamada por ser famosa, mas sim como alcançou a fama e fazendo o quê? Se algo respeitável ou algo não respeitável. Chesterton condena o viés ocioso da filosofia existencialista e niilista, levando em consideração que para a filosofia existencialista a vida não tem sentido e a nossa existência se resume em um mero passar de dias que levam no fim ao nada. Para Chesterton, esse modo de pensar leva o mundo à inércia. Para Chesterton, essa filosofia é um mal para a humanidade na medida em que estimula o ócio e a não produção. Chesterton diz que essa doutrina estimula o ócio porque tira o propósito da vida, e o que faz o homem construir coisas e trabalhar é a necessidade de deixar um legado. O homem necessita de motivos para se movimentar e evoluir. E o existencialismo e toda aquela doutrina mais niilista de Nietzsche, de Schopenhauer, prejudica isso, porque esse pensamento desses autores, ele diz que o mundo não leva a nada, e que nada tem sentido, e que nós estamos nesse mundo como se fôssemos ratos, naquelas rodinhas, sempre rodando, e que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, naturalmente, esse modo de pensar a vida, ele é antiprodutivo, ele é anti-evolutivo, ele faz com que nós fiquemos parados e com que não deixemos legado nenhum na humanidade. Então, ele diz que o Nietzsche e outros estudiosos e pensadores prejudicam o progresso e a evolução com esse pensamento. Ok? Vamos a mais algumas coisas que Chesterton aborda no livro Ortodoxia, de 1908. Livro muito bom, por sinal. Muito bom. A gente devora o livro fácil, rapidinho. Eu terminei só 170 páginas, bem rapidinho. Quando Chesterton olha para o morango, ele nota... isso aqui é muito genial, gente. Isso aqui é muito genial. Chesterton diz que quando ele olha para o morango... Eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou resumir. Prestem atenção. Quando Chesterton olha para o morango, ele nota uma escolha naquele fruto. Quando ele testemunha que o morango é vermelho, ele sente que ali há uma escolha de cor. Como um pintor expressionista que usa cores vivas para pintar, o autor daquele morango escolheu a dedo a cor vermelha. O morango poderia ser roxo, rosa, verde, lilás, mas não! O morango é vermelho porque Deus quis. Entendeu? Então Chesterton, sempre quando ele olha para uma árvore, quando ele olha para o céu, para uma nuvem, sempre quando ele olha para algum elemento da natureza, ele testemunha e ele tem uma certeza interna de que, por exemplo, a árvore tem folhas verdes porque algum autor assim quis. Ela não tem folhas verdes por um mero acaso. Ela tem as folhas verdes porque um autor, ou seja, Deus, quis. Deus escolheu milimetricamente as folhas verdes. Deus escolheu que o morango fosse vermelho porque ele achava assim mais belo.
foi uma opção estética de Deus. Então ele olhando e observando a natureza, ele não consegue perceber uma ausência de Deus. Muito pelo contrário, ele percebe uma autoria em tudo que ele vê, ele percebe uma beleza, ele percebe que as coisas foram feitas na nossa natureza com uma beleza e com um afinco. Então aí ele vê a presença de Deus, nessas escolhas, como ele bem diz, né? Então assim, ó, subentende-se, essa autoria artística que ele percebe no mundo inteiro, subentende-se um dono. Então, consequentemente, subentende-se Deus, né? Ele defende o mundo das fadas e o mundo dos livros infantis por não terem a seriedade e o peso dos livros de razão matemático e existencialista. Ele diz que é muito melhor um ser humano viver no mundo das fadas e no mundo infantil, ele até dá um tom poético ao livro, do que viver na razão, porque a razão é tediosa e maçante, né? Chesterton defende que não devemos nos levar tão a sério. Ele diz, abre aspas, a gente se fixa numa espécie de seriedade egoísta, mas é preciso erguer-se para um alegre esquecimento de si mesmo. Um homem se afunda num escritório marrom, mas ele tenta alcançar um céu azul. A seriedade não é uma virtude, seria uma heresia, mas uma heresia muito mais sensata dizer que a seriedade é um vício. É na verdade um lapso ou tendência natural a levar-se muito a sério, porque é a coisa mais fácil de fazer. É muito mais fácil escrever um bom artigo de fundo para o Times do que escrever uma boa piada para o Punch, pois a solenidade flui dos homens naturalmente, mas o riso é um salto. É fácil ser pesado, é difícil ser leve. Satanás caiu devido à força da gravidade, justamente por ter um peso muito grande. Chesterton, então, defende que o cristianismo é uma religião muitíssimo mais nobre que o hinduísmo, por exemplo, que as outras. Por que Chesterton defende que o cristianismo é uma religião muitíssimo mais nobre que o hinduísmo? Pois no cristianismo a riqueza não garante um local elevado no âmbito espiritual. Não é porque alguém é rico no cristianismo que naturalmente ele já está no céu. No cristianismo não há diferença entre um açougueiro e um advogado. Ambos podem ir aos céus. Já na Índia, a escala de classes é automaticamente uma escala de valores espirituais. Existem espécies de sub-humanos, de Dalits, né? As pessoas são piores que as outras por classe social. E isso não existe na Igreja Católica. Não existe na Igreja Católica. Por isso, ele defende a superioridade da Igreja Católica para o mundo e para a moral ante qualquer outra religião, e defende a Igreja Católica como a melhor das religiões. Chesterton refuta aquelas pessoas que dizem que o cristianismo e o budismo possuem muitas semelhanças. Para Chesterton, budismo e cristianismo são completamente antagônicos, pois o budismo foca em si mesmo, na concentração do seu próprio ser, amar a si mesmo, enquanto o cristianismo diz, ame ao próximo como a ti mesmo. Então o budismo tem muito daquela coisa do nirvana, da concentração em si, na meditação, é uma coisa muito interior, muito hedonista, muito egocêntrica, na medida em que o cristianismo faz com que a gente ame o próximo, o inimigo, como ame a nós mesmos. E por isso ele defende então que o cristianismo é inclusive melhor do que o budismo, além do hinduísmo. Chesterton escreveu, a deidade oriental é como um gigante que tivesse perdido uma perna ou uma das mãos e estivesse sempre procurando encontrá-la. Mas o poder cristão é como algum gigante que, num gesto estranho de generosidade, corta-se a mão direita para ela espontaneamente pudesse cumprimentá-lo com um aperto de mãos. Então tem essa coisa, né, do cristianismo de se doar, de se automutilar para deixar alguém mais feliz ou alguém melhor. Abre aspas para uma coisa que o Chesterton disse, né, escreveu. Insistindo que Deus está no interior do homem, o homem está sempre no interior de si mesmo. Insistindo que Deus transcende ao homem, o homem tem de transcender a si mesmo. Então, naturalmente, pela forma que o cristianismo se organiza e o budismo se organiza, naturalmente ele defende que o cristianismo faz com que o homem se eleve à medida em que o budismo não. Chesterton diz que a maioria dos homens e mulheres, sejam eles simples ou não, já viveram e atestaram ter vivido uma situação sobrenatural, né? E chamar todas essas pessoas de loucas com um ar de pedantismo intelectual não é correto. Vejamos, tu que está me assistindo aqui, com certeza tu já deve talvez ter vivido alguma situação sobrenatural ou ter conhecido alguma pessoa muito próxima que já deve ter vivido, tua mãe, tua tia, tua irmã.
Então, Chesterton diz que é um pedantismo muito grande desses racionais e desses existencialistas dizer que todas essas pessoas estão loucas ou não viveram uma experiência sobrenatural. Então ele condena esse pessoal e diz que talvez todas essas testemunhas que tem de pessoas que dizem ter vividos, talvez elas sejam de fato verdadeiras. Agora eu vou ler algumas partes do texto do Ortodoxia para vocês verem que interessante e como abrange diversas filosofias esse livro. Estou abrindo aqui alguns prints que eu tirei. Vamos ver aqui, está abrindo, carregando. Carregando, e daí eu vou falar para vocês algumas das coisas que o Chesterton escreveu no seu livro Ortodoxia de 1908. Lembra que eu disse que ele fazia uma defesa ao conto de fadas? Então eu vou ler para vocês. Abre aspas para o que o Chesterton dizia. As fadas madrinhas perecem no mínimo tão rigorosas quanto as outras madrinhas. Volto aqui. As fadas madrinhas parecem no mínimo tão rigorosas quanto as outras madrinhas. A Cinderela recebeu uma carruagem proveniente do País das Maravilhas e um cocheiro que saiu do nada. Mas ela recebeu uma ordem que poderia ter sido expedida do subúrbio de Brixton, que deveria estar de volta às 12 horas. Além disso, tinha sapatos de vidro, e não pode ser coincidência que o vidro seja uma substância tão comum no folclore. Essa princesa mora num castelo de vidro, aquele numa colina de vidro. Esta aqui enxerga tudo num espelho. Elas todas podem morar em casa de vidro, se não atirarem pedras nas casas, é claro. Pois essa tênue cintilação de vidro em toda parte é a expressão do fato de que a felicidade brilha, mas é frágil como a substância mais facilmente quebrada por uma doméstica ou um gato. Esse sentimento dos contos de fada também calou fundo em mim e tornou-se um sentimento em relação ao mundo inteiro. Eu senti e sinto que a vida em si brilha como um diamante, mas é frágil como uma vidraça. E quando os céus eram comparados ao terrível cristal, eu ainda posso lembrar-me do calafrio. Tinha medo de que Deus deixasse o cosmos cair e ele se espatifasse. Então olha que coisa poética e maravilhosa a comparação que Chesterton faz da felicidade, que ela é frágil, ela é maravilhosa, ela é brilhante, ela é fantástica, tal como o sapatinho da Cinderela, de cristal, mas ela é frágil. E que ele compara Deus maravilhoso, poderoso, e que a gente sempre associa com um poderoso, que talvez ele tinha que ter um cuidado, e ele tinha um medo, Chesterton, que Deus deixasse o cosmos cair, e esse cosmos se espatifasse como um sapatinho de cristal. Então Deus cuida da gente como um sapatinho de cristal, ele toma cuidado da gente, ele nos coloca em suas mãos, Deus nos agarra nas suas mãos como um frágil cristal. Então a comparação que o Chesterton faz com uma permissão poética para escrever é uma coisa linda. Então a Ortodoxia do Chesterton é um baita livro. Vou ler mais uma coisa para vocês aqui, ó. O teste de toda felicidade é a gratidão, e eu me sentia grato, embora mal soubesse a quem. As crianças ficam agradecidas quando o Papai Noel enche suas meias com presentes de brinquedos e doces. Não poderia eu ser agradecido ao Papai Noel quando ele deixou em minhas meias o presente de 2 pernas milagrosas? Agradecemos às pessoas os presentes de charutos e meias que recebemos no nosso dia natalício. Não posso agradecer a alguém no meu dia natalício o presente de ter nascido? Então, a gratidão católica, né, por estar aqui, por ter nascido, essa comparação que ele faz da meia do Natal, onde colocam balinhas para as crianças, Papai Noel coloca, ele diz que ele está feliz somente porque na meia dele, essa meia aqui, tem uma perna que faz ele se locomover. Ele está feliz somente pelo presente de Deus ter cedido a vida para ele, né? Então, é muito interessante a filosofia de Chesterton. Então, vou ler mais uma coisinha para vocês aqui, ó, antes de terminar. Mas todo o conservadorismo se baseia na ideia de que, se você abandona as coisas à própria sorte, você as deixa como são.
Mas isso não acontece. Se você abandona uma coisa à própria sorte, você a deixa à mercê de uma torrente de mudanças. Se você abandona um poste branco à própria sorte, ele logo será um poste preto. Se você deseja particularmente que ele seja branco, precisa pintá-lo continuamente. Isto é, você precisa estar sempre promovendo uma revolução. Em resumo, se você quer o velho poste branco, você precisa ter um novo poste branco. Mas isso que é verdade até no caso das coisas inanimadas é verdade, num sentido muito especial e terrível, no caso de todas as coisas humanas. Uma vigilância quase antinatural é de fato exigida dos cidadãos por causa da horrível rapidez com que as instituições humanas envelhecem. Costuma-se falar, no jornalismo e em romances passageiros, de homens que sofrem sobre velhas tiranias. Mas, na verdade, os homens sempre sofreram sob tiranias novas, sob tiranias que haviam sido liberdades públicas apenas 20 anos antes. Assim, a Inglaterra enlouqueceu de alegria com a monarquia patriótica da Rainha Elizabeth e depois, quase imediatamente, enlouqueceu de raiva. Então, gente, Chesterton, resumindo, em ortodoxia, ele vem para quebrar e para refutar o existencialismo e o niilismo. A razão pela razão, entendeu? A razão, ele diz que tu não pode desatrelar a razão do sobrenatural, porque o sobrenatural é inerente à humanidade. O sobrenatural está com a gente há muito tempo, então tu desatrelar a razão ao sobrenatural, acaba tu criando uma coisa inócua, uma coisa frágil e muito pouco racional, inclusive, por mais que esses existencialistas como Nietzsche, como Schopenhauer e alguns pensadores materialistas digam que eles são muito atrelados à razão, não. Então ele vem com uma poeticidade, com outro jeito de ver a vida e com indagações fantásticas acerca do cristianismo, acerca da vida mesmo. O livro não é um livro somente cristão, é um livro teológico e filosófico, onde Chesterton demonstra vários dos seus pensamentos ante a vida, várias das coisas que ele acredita, né? Eu escrevi mais algumas coisas para vocês antes de encerrar, que eu vou mostrar aqui, ó. Para G.K. Chesterton, quando se olha para o morango... isso aqui eu já li para vocês, vamos lá. G.K. Chesterton, em uma de suas obras-primas, Ortodoxia, de 1918, diz que antes da Igreja Católica, aquilo que conhecíamos como coragem estava atrelado a bárbaros violentos e sem moral, enquanto aquilo que conhecíamos como humildade estava atrelado a homens sem noção, sem reação, que apanhavam quietos. Ou seja, antes a coragem estava muito atrelada àqueles bárbaros, né? Que chegavam numa civilização através da barbárie e começavam a matar todo mundo, e era uma coragem sem moral, era uma coragem desatrelada da moral, que era só matar todo mundo, e isso que era visto aos olhos desses bárbaros como uma coisa nobre. Então, à medida que a Igreja Católica foi entrando no mundo, essa coragem foi se desatrelando a somente matar e teve mais moral, teve uma coragem moral. E antes, né, aquilo que se atrelava como humildade se atrelava a homens sem reação, podemos dizer que apanhavam quietos. Segundo ele, a Igreja Católica soube balancear ambas essas características, humildade e coragem, de forma brilhante, e assim trazer homens melhores ao mundo. Disse que os homens foram um misto de coragem e humildade, e assim são os homens católicos que foram melhores, nem tão bárbaros e nem tão humildes, né? Foram mais, como é que eu vou te dizer? Homens estabelecidos dentro da moral. Então esse é o livro Ortodoxia do Chesterton, uma maravilha, indico para vocês fortemente. Se pudesse dar uma nota para esse livro, eu daria uma nota de 9, uma nota 9 cravado de 10. Espero que vocês leiam. Se vocês chegaram até aqui, gostaram da análise que eu fiz sobre o livro Ortodoxia de 1908 do Chesterton, peço que se inscrevam no canal e que deem o curtir. Muito obrigado, valeu!